O pré-candidato que vai se dirigir agora a nós foi deputado estadual, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, foi ministro da Fazenda no governo Itamar durante a implantação do Plano Real e também ministro da Integração Nacional no governo Lula. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, é nascido em Pindamonhangaba, mas viveu em Sobral, no Ceará, desde os 5 anos de idade. Foi professor de Direito Tributário e Direito Constitucional, é autor de 3 livros, o mais recente deles, Um Desafio Chamado Brasil, publicado em 2002. Atuou também como pesquisador visitante da Harvard Law School. No setor privado, foi presidente da Transnordestina e diretor da CSN. E o último cargo eletivo que ocupou foi o de deputado federal entre 2007 e 2010. É vice-presidente do PDT, pré-candidato do partido. Ciro Gomes, por favor. Você já fica o tempo aqui? Todo? E aí depois nas perguntas você também fica. Bom dia a todos e a todas. Eu só fiquei em dúvida aqui se já era boa tarde, mas é bom dia mesmo. Eu queria cumprimentar todas e a todos da Única, agradecendo o privilégio de estar aqui, de ter sido convidado, nas pessoas da Elizabeth, que preside, que eu preciso já usar os óculos, Elizabeth Farina, e do Pedro Mizutani. Muito obrigado em nome deles a todos e a todas que me distinguem com a sua atenção. Cumprimentar os ilustres debatedores, Luiz Henrique Guimarães, Antônio Megali e William Vac. Quero também cumprimentar aos servidores públicos aqui presentes, na pessoa de um grande quadro. Eu sou muito crítico do governo, mas é preciso que o Brasil saiba que há muita gente boa, e eu quero cumprimentar o Miguel Ivan Lacerda, que é diretor do RenovaBio. É um prazer muito grande também saudá-lo aqui. O Brasil está com um probleminha que é impor aos candidatos falar sobre uma coisa complexa, delicada e impossível de ser entendida rapidamente em 15 minutos. Portanto, eu terei que aproveitar a qualidade do auditório e vou ser necessariamente omisso, telegráfico e superficial em coisas que nós não deveríamos fazer isso. Mas a qualidade dos debatedores talvez me permita suprir as deficiências. Eu sustento que o Brasil precisa de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer conceitos muito profundos e conflitos políticos e ideológicos muito graves. A primeira é projeto. Projeto supõe, não é, a crença de que nós precisamos ordenar as energias públicas e privadas do país de maneira a perseguir objetivos, metas, quantificar seus custos, implementar um sistema de avaliação, supervisão, controle, quem faz o quê, por quanto, em qual prazo. E é tudo que o Brasil não tem hoje. Você não é capaz hoje no Brasil de dizer para nada, rigorosamente, para onde estamos indo, em nenhum setor. E aqui, para vocês, eu vou eleger aqui um setor que me comove profundamente, porque ambienta uma especificidade do seu setor. O Brasil, em 1980, tinha do seu produto interno bruto 30% extraído da indústria. E essa indústria, em termos absolutos, era a soma da indústria da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura e do Vietnã juntos, e ainda sobrava um tanto. Hoje, o Brasil representa na indústria de transformação pífios 11% do PIB no processo industrial. E o produto chinês industrial já é mais de 7 vezes o produto brasileiro. Portanto, nós, especialmente os tomadores de decisão, a liderança do país, ou aquilo que na melhor acepção da palavra é a elite brasileira, deveríamos entender que alguma coisa estruturalmente está errada no Brasil. E isso nos deveria refletir sobre uma mudança estratégica. E não é uma mudança de Chico, Mané ou Pedro, ou Rita, como está, infelizmente, amildada a política nacional brasileira. Nós precisamos de um novo projeto nacional que entenda com clareza que jamais houve, vamos dizer, êxito civilizatório, desenvolvimento sustentado, sem uma economia mista, que tem um Estado forte, não quer dizer gordo, gorduroso, invasivo, mas Estado forte é uma premissa do desenvolvimento que se observa na realidade humana. Pouco importa a ideologia, é assim com o Estado norte-americano, que a pretexto de defesa ou a pretexto de corrida aeroespacial paga a pesquisa, paga a extensão dela à indústria, faz políticas, enfim, de toda natureza, mas agora, mais claramente, está fazendo política industrial e de comércio exterior, na conta de certos abusos, inclusive, e nós outros é que estamos lecionando o free trade, inocentes e bobos, como querem que nós sejamos. E o Brasil não conseguirá pagar nosso modo moderno de produção, nosso moderno de consumo, vendendo commodities de baixo valor agregado. Essa conta não fechará jamais,
E isso explica as oscilações pelas quais o Brasil tem passado nesses anos todos. Nesse setor, nessa grande questão, nós também podemos olhar por um outro ângulo, a questão social estrito sensu. O Brasil tem hoje 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas, o Brasil tem 32 milhões e 500 mil pessoas empurradas para a informalidade, isso dá 50 milhões de pessoas. Nenhuma institucionalidade se sustenta com metade da economia empurrada para a informalidade. Não há previdência, não há modelo tributário justo, e nós seguimos alimentando esta ilusão, e tudo isso deve ser, vamos dizer, um olhar desse projeto estratégico que nós deveríamos debater nessas eleições tão críticas para a sorte do futuro do Brasil. Reindustrializar o Brasil é uma das prioridades que eu defendo. E a reindustrialização aqui, nós precisamos entender com muita clareza, não acontecerá se nós permanecermos submissos ao mito de que a iniciativa privada vai reverter tendências e assimetrias competitivas sem uma parceria estratégica com o Estado. Eu sei que as ideologias são muito apaixonantes, eu soube que o Amoedo recebeu muita palma aqui, porque fala que vai vender palácio, isso é peanuts. Peanuts, como dizem os americanos. Tudo bem, no simbólico tem importância grave. Eu, por exemplo, não aceitei receber 3 pensões que aos 36 anos eu tinha direito. Ex-governador precoce, ex-prefeito precoce, ex-deputado precoce, 3 pensões vitalícias. Não aceitei receber porque considerava imorais ao seu tempo. Peanuts. Não quer dizer que a gente não deve ser decente, não deve dar exemplos de austeridade? Deve. Mas o Brasil tem hoje uma dívida pública bruta de 5 trilhões de reais. 26% dela vence em 4 dias. Operações compromissadas do Banco Central. Uma imoralidade absolutamente grave. O Brasil, esta semana passada, torrou 10% das suas reservas cambiais, estipendiando uma taxa de câmbio absolutamente insustentável. 10%, e vão queimar mais 10% essa semana, e no fim vão se render à evidência de que a taxa de câmbio brasileira não vai resistir ao ataque especulativo, que é derivado disso. 26% da dívida vencendo em 4 dias. E ninguém quer conversar sobre esse assunto. Na literatura, que os nossos jovens vão estudar no estrangeiro, você compara a dívida pública com o PIB. Ora, a dívida pública é comparada com o PIB na literatura e na experiência mundial, porque não se paga a dívida pública no curto prazo. Ela não vence em curto prazo. Por definição, ela é longa. E no Brasil, 1 trilhão 184 vence nos próximos 4 dias. 1 trilhão 184 bilhões de reais. Portanto, mudar essa equação fiscal, haverá uma ocasião que a gente converse, é um dos imperativos essenciais. Não alimentaremos ilusão que será perseguindo o trabalhador rural, professor, porque toda a última versão da reforma Temer economizaria 360 bilhões de reais em 10 anos, enquanto o déficit da Previdência no único ano fiscal passado foi de 180 bilhões de reais. Portanto, nós temos que nos livrar das ilusões superficiais de que essas coisas são assim fáceis de serem resolvidas por golpe de frase feita e tal. Nessa tentação de um projeto nacional de desenvolvimento, nós precisamos reindustrializar o Brasil. E o Brasil, felizmente, tem 4 grandes alternativas de reindustrialização que não são eleitas pela ideia de campeões nacionais que deu no que deu. Aqui a ideia é o critério de vantagens comparativas globais. O critério é o peso negativo no balanço de pagamentos do país desses 4 setores, e aqui o Brasil pode afirmar com alguma capacidade em 3 deles e um quarto menos, autonomia tecnológica, ou grande maturidade tecnológica, e uma institucionalidade capaz de fazer. De trás para diante, o complexo industrial da defesa, o complexo industrial do agronegócio, o complexo industrial da saúde, mais o complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia, que me permite refletir um pouco mais objetivamente neste contexto dos senhores e das senhoras, que é esse potencial extraordinário que o Brasil tem. Hoje, o Brasil está adotando uma política que é simplesmente assim. Nós, crescentemente, viramos exportadores de petróleo bruto barato e, crescentemente, importadores de óleo diesel e gasolina, gás, em dólar do estrangeiro. E isto faz com que o Brasil desconsidere seus custos de produção e passe a estabelecer os custos da Petrobras a custo de oportunidade da especulação em Roterdã. E
por cima a instabilidade cambial, você entra nessa política que simplesmente inviabiliza o planejamento e não há precedente dessa natureza em nenhum lugar do mundo. Porém, este é o ponto de partida, mas nós precisamos refletir sobre esse potencial extraordinário. A industrialização brasileira, por uma condição extraordinariamente favorável, globalmente considerada, que é essa vantagem comparativa. E na vantagem comparativa de petróleo e gás, eu destaco a bioenergia para chegar no concreto, e isso não é oportunismo, porque eu estou dizendo isso todas as horas, em todas as palestras, em todos os eventos, e fico feliz de dizer agora em quem pode me entender mais instantaneamente. O Brasil pode ter um protagonismo global em biocombustíveis e até em bioeletricidade, falando do ponto de vista de um carro moderno, neste setor. Claro que aqui não é trivial. A primeira grande questão é zoneamento econômico e ecológico, para não rivalizarmos energia com alimentos, que no passado deslegitimou, numa certa opinião pública brasileira, o setor sucroalcooleiro do nosso país. Porém, se nós tivermos em atenção aquilo que já está tomada a iniciativa institucional, por mais azedo que eu seja crítico do que está aí, o processo que foi criado na legislação, desse programa de biocombustíveis, que tomou o nome de, Renova Bio, esse é uma iniciativa extraordinária, porque a relevância aqui é que nós começaremos a ter um recebível, um ativo, vamos dizer, que tende a se valorizar muito. A preço de hoje, por exemplo, o ICBio, que seria o recebível aqui, a preço da Califórnia está dando quase $180. Vocês imaginam se a gente pudesse já na partida, por cada tonelada de intensidade de carbono capturada, ou não produzida, você ter $180, $170, de acrescento, vocês fazem esse cálculo bastante bem. É evidente que tudo isso é uma ideia. Credibilizar isso exige um governo que seja o emissor desse certificado, exige um mercado de capitais que não se permita ser um mero cassino, portanto, é preciso começar a adaptar o mercado de capitais para valorar isto, e é preciso estabelecer, no conflito de interesses que há entre produção e distribuição, uma série de pactos. E o grande problema, o grande tormento é acharmos com equilíbrio, e isso necessariamente exige interatividade, uma política de preços, e aí tem a ver com os combustíveis fósseis também, porque o Brasil tem 70% da atual frota de automóveis já flex, mas a gente sabe, pela experiência negativa de muito recentemente, que se você brinca com o preço de gasolina por razões populistas, você acaba desmontando um setor e dá no que deu, e a resposta é a pior possível. Eu quero discutir isso com grande centralidade no projeto de desenvolvimento, nacional de desenvolvimento, que eu gostaria de melhorar, apresentando à sociedade brasileira. Faço isso hoje com muita alegria, mas queria arrematar a minha reflexão de provocação inicial com uma ponderação. Tudo o que está errado no Brasil, meus compatriotas, não pense que está errado porque existe um manual de fazer certo e os caras em Brasília são tão salafrários, tão incompetentes, que fazem de propósito tudo errado. Se isso fosse assim, era bom e era mais fácil. Não é. Tudo que está errado no Brasil está errado para atender a uma contradição nacional que agora não é mais possível que se mantenha. Minorias ativas, agressivamente organizadas, militantes full-time ao redor das estruturas representativas do país, fazendo prevalecer seus interesses conservadores em detrimento de maiorias desinformadas, desorganizadas, atomizadas e que tendem a replicar o discurso. Eu digo isso para predispô-los a um debate que vai ser muito amargo para certas verdades estabelecidas, para certos atalhos, para um conservadorismo epidérmico. Não faltam razões para a gente ter queixa do status quo brasileiro. Mas ou a gente começa a pensar como nação, como coletivo comunitário nacional, fora da caixa, dos modelos que importamos de fora e que nada guardam de coerência com a nossa realidade, ou tudo isso será impossível. Estou falando com clareza de que o que precisa ser feito no Brasil vai ser duro e amargo. E é preciso conversarmos com muita clareza isso. O Brasil, volto a repetir, está com uma situação patrimonial pré-falimentar, dívida bruta 5 trilhões de reais, e o vencível já está 26% em 4 dias, como eu já falei. E o fluxo é de 160 bilhões de reais esse ano de déficit primário.
Você, então, tem muita clareza. E aí, como é que reagiu a liderança nacional brasileira? Com grande assentimento, porque o valor envolvido é correto. Mete uma PEC 95. O que é a PEC 95? É uma jabuticaba. Só tem no Brasil. Você pega e estabelece um congelamento do gasto corrente do país, exceto o gasto corrente com despesa financeira, que leva 50% do orçamento, exceto o gasto corrente com previdência, que leva 29% do orçamento, e empurra para 19% do orçamento a amargura de suportar o equilíbrio orçamentário por 20 anos, num país em que nascem 2.700.000 bebês por ano, num país que precisa resolver questões graves e críticas, que no ideário da moda é denunciado e que na prática da nossa vida não é possível de ser removido. Por exemplo, o Paulo Guedes, meu querido amigo que assessora o Bolsonaro, é um liberal tosco de Chicago, eu respeito, quero bem, somos amigos, e ele abomina subsídio, como uma perversão socialista, comunista, que distorce preço. Ciro, está acabando o tempo. Eu estou acabando, estou vendo ali. São uns segundos, se você não tivesse me interrompido, eu tinha acabado nele. Vamos lá. É brincadeira. Vamos lá. Eu quero só dar esse exemplo prático. Pois bem, o agronegócio brasileiro depende de um juro subsidiado na conta de 160 bilhões de reais por ano. Acabou o subsídio, acabou o agronegócio. Vê se pode. Muito obrigado por sua atenção. Fica ali mesmo. Fica. Como projeto político, você faria o que com o tabelamento de preços do frete? O tabelamento de preços é uma excrescência que nunca se conseguiu praticar em nenhum lugar do mundo. Eu sou ex-ministro da Fazenda do Real. E o Real conseguiu a proeza de fazer uma mudança radical nas indexações de preços brasileiras sem precisar tabelar nada. Usamos a bela e boa lei da oferta e da procura. Salvo, evidentemente, preços administrados pelo governo. Por exemplo, a Dilma, na virada da sua reeleição, fez um reajuste de tarifa de energia elétrica em São Paulo de 72%. Isso imediatamente é capturado pelo IGPM e o Banco Central atira nesse preço com taxa de juros. A pergunta é, qual é o efeito de taxa de juros sobre uma portaria interministerial que aumenta a tarifa de energia elétrica? Essa é a perversão. Eu não sou contra tudo que está feito. Eu apenas não consigo visualizar essa estupidez que nos vende como ciência boa. Aí o preço do pão muda de preço porque a taxa de câmbio saiu de 2,70 para 4. E nós importamos trigo. Resultado, o preço do trigo sobe por causa da taxa de câmbio, que reflete no preço do pão, e eu meto taxa de juros em cima disso. A pergunta trivial, qual é o efeito da taxa de juros sobre o preço que subiu porque a taxa de câmbio mudou? Vocês não estão vendo isso, não? É claro que estão. Quem está produzindo e trabalhando no Brasil está vendo. O Brasil se desindustrializou de 30% do PIB para 11%. O Brasil tem uma equação fiscal absolutamente ruinosa, tendo elevado a carga tributária de 27% para 36% do PIB em 8 anos dessa maluquice liderada pelo Fernando Henrique Cardoso, que eu sei que tem muita simpatia aqui. Todo mundo reclama da carga tributária. Eu era ministro da Fazenda. Carga tributária no Brasil, quando eu entreguei para o Malan, primeiro dia do governo Fernando Henrique, era 27% do PIB. Voltem ao Google e vejam. Quando acabou o governo Fernando Henrique, ela era 36,5% do PIB. A dívida brasileira, quando ele tomou posse, era 38% do PIB, ele entregou com 78%. A carga tributária era essa e nós privatizamos 180 bilhões de dólares e esterilizamos todo esse patrimônio nacional brasileiro, financiando juro. Ciro. Se a gente não quiser ver isso, ótimo. Ciro, tem uma pergunta, Luizinho. Não, Ciro, você tocou em alguns pontos aí durante a sua introdução, mas para o setor aqui é fundamental previsibilidade, né, visão de longo prazo, e principalmente clareza na regra do jogo, né? E uma das coisas que, obviamente, a gente viu com a greve do caminhoneiro foi mudança de regra do jogo diariamente mexendo. O William já falou sobre o tabelamento de frete, eu queria ouvir mais especificamente de você, qual a tua visão sobre precificação de gasolina, que é fundamental para que o etanol possa Como é que se deve ter, qual é a política de preço se a gente não substituir inteligência por ideologia e manipulação populista e demagógica das coisas? Deve ser custo, remuneração do imobilizado, o investido, remuneração do depreciado e um lucro em linha com o competidor similar do mercado. Ora, como é que está se formando o preço da Petrobras hoje? Está se formando, o preço do barril de petróleo hoje da Petrobras é 8 dólares. O preço do barril de petróleo da Petrobras, 8 dólares.
Se você botar a absurda carga tributária que o Brasil prefere impor sobre consumo, porque não permite ao trabalhador ajuizar nem sequer a consciência de contribuinte, nós estamos falando aí de um custo final de 20, 25 dólares por barril, já com a ineficiência tributária espetacular que o Brasil pratica. E aí nós, em vez de fazermos o preço de partida com isso, nós olhamos para Roterdã. Você está falando em previsibilidade. O mercado de petróleo, globalmente e historicamente, é imprevisível. Ninguém sabe o custo do petróleo. Ninguém sabe o custo de oportunidade de petróleo. Por que se criou uma companhia petrolífera estatal? Basicamente para dar ao Brasil condição de estabilidade e previsibilidade ante os ciclos naturais da história do petróleo de 110, 30. Esse é o intervalo último da minha geração, 110, 30 dólares por barril. E aí nós estamos fazendo o custo de Roterdã aqui. É evidente que isso está errado. Agora, nós precisamos ter um olho no gato, outro no peixe. Eu não sou não vou cometer aqui a gafe de desagradar meus potenciais eleitores. Eu estou precisando muito de voto. Quem não tiver um candidato melhor, eu, se for candidato mesmo, preciso desse voto. Mas repare bem, a demanda dos senhores, legítima e justa como é de uma política de preço do combustível fóssil que seja a mais alta possível, de maneira a incrementar a sua margem ou a sua sobrevivência em certos pontos de corte, como recentemente perdemos 20% da capacidade de usinagem brasileira nessa brincadeirinha aí. Então, eu estou ligado nessas coisas todas. Porém, isso aqui é um interesse legítimo, mas é um interesse que colide com outros interesses legítimos. E nessas situações, a gente tem que achar o equilíbrio. O que é que eu me proponho a fazer? A Petrobras ser administrada com base em parâmetros profissionais, né, um padrão de eficiência, imposto a ela com vigilância, nada de loteamento, nada de molecagem, de roubalheira, etc, etc. Porém, eu preciso ter esse olho na minha estratégia nacional de desenvolvimento que prestigia muito a bioenergia. E eu, então, tenho que ter uma câmara, sei lá, um ajuste qualquer, eu gosto muito de coletivos, em que a única sente e fique administrando a busca desse ponto de equilíbrio entre um preço tão eficiente que garanta vamos dizer, a progressão do setor de biocombustíveis, quanto, e especialmente, a modicidade possível dos combustíveis na ponta do nosso consumidor e da nossa economia como um todo. Ciro, eu queria te fazer uma pergunta, o seguinte, primeiro eu fico feliz de ver a sua preocupação, que é nossa também, da desindustrialização do país nos últimos anos, e a gente vê que a gente enfrenta um problema de competitividade no país, alguns setores melhores, o agronegócio tem um bom nível de competitividade, mas nós temos ainda, estruturalmente, o país é muito pouco competitivo para ter uma inserção geral no mundo, uma inserção nas cadeias globais de valor. Há uma necessidade de investimento tremendo em infraestrutura. A gente vê que o próprio agronegócio, que é bastante competitivo, perde muito no transporte de seus produtos, e a gente vê uma questão fiscal absolutamente delicada no país. Como é que você vê essa questão da necessidade de investimento forte em infraestrutura, em outros fatores que melhorem a competitividade do país, numa questão tão delicada que a gente tem hoje na questão fiscal? Bom, vamos ter clareza disso, e eu agradeço muito a centralidade dessa questão, porque ela responde por si e pela todo o paradigma de modelo de economia política que nós brasileiros precisamos experimentar em substituição às respostas apressadas e superficiais de ideologias que são importadas do estrangeiro e que não consultam a nossa realidade. Então, repare bem, um país como o Brasil precisa investir pelo menos 3% do PIB só para indenizar a depreciação. Olha o tamanho da tragédia que nós temos aí. O Brasil precisa investir 3% do PIB só para indenizar a depreciação da nossa infraestrutura existente, que já é muito precária. Para realmente superar e buscar competitividade sistêmica, tirar o frete 4 vezes mais caro do que o concorrente internacional, fazer um porto processar um contêiner com um mínimo de equilíbrio com os principais portos do mundo com quem estamos competindo, nós precisamos investir 5% do PIB. Isso significa 300 bilhões de reais por ano. Sabe quanto investiu o Brasil ano passado? 1% do PIB. Então, nós não estamos dando manutenção, nem sequer encarando 1/3 do necessário por mínimo para manter. E este desafio não se resolve com todo o respeito aos padeiros. Mas com conta de padeiro, nós não vamos resolver isso. E, evidentemente, que não é também com farra fiscal. Eu sou ex-governador,
do 8º Estado brasileiro, ex-prefeito da 5ª cidade brasileira, ex-ministro da Fazenda, administrei a economia do país, ex-ministro da Integração Nacional. Eu não tenho um dia de déficit na minha carreira. Sabe quantos políticos podem dizer isso? Eu. Seja porque os que tiveram oportunidade tiveram déficits monstruosos, seja porque não tiveram as oportunidades que eu tive, 38 anos de vida pública já vividos, experimentados, sem responder por nenhum mal feito, nenhum escândalo, nada. Isso é só minha obrigação, mas eu gosto de dizer, né, para passar aqui o meu cartão de visita, nesse ponto do moralismo de goela. Que também Ciro, só nessa linha que você está seguindo, para ajudar você nesse raciocínio, o presidente Ciro atacaria a questão do gasto público como? O gasto público ele tem que ser atacado com severidade, como eu sempre fiz. E aí, veja lá, suponha uma pizza aqui, William. A pizza é o orçamento brasileiro executado esse ano. 50,8% desse orçamento executado, despesas financeiras, juro e rolagem de dívida. 29% desse orçamento executado, previdência social. 19% tudo o mais. Educação, saúde, segurança, porto, aeroporto, estrada, cultura, ciência, tecnologia. E essa gente criou assim a mágica que o mundo não aprendeu a fazer, de fazer uma norma constitucional de congelar esses gastos dos 19% e deixar os outros livres. Por aí você começaria? É o único jeito que tem que ser. Só tem essa saída. E aí você tem que estressar o gasto financeiro, com cuidado em não romper contrato, com cuidado em não fazer bobagem, porque substância disso é a poupança da sociedade. Mas ou o Brasil encara na sua devida proporção o gasto público, ou é completamente ilusório que você vai resolver problema de fiscal estrutural de bilhão, de trilhão, com um trocado. Aí, a moda tem muito ministério, eu também acho. Extingue todos. Quantos bilhões dá? Percebe? É cruel. Tem um efeito simbólico? Tem um efeito simbólico. O símbolo é irrelevante? O símbolo não é irrelevante. O Luiz Henrique também pediu a palavra. Ciro, um aspecto importante, o Brasil... Vamos um palinho d'água para mim aí? Tem água, claro. Não, eu sirvo você. Fica à vontade. O cearense tem um problema com falta d'água. Se fosse uma cobra, tinha me mordido. Eu pego aqui, não precisa não. Vai lá. Ô Ciro, um aspecto importante, o Brasil é líder no fluxo de exportação e de comércio internacional do açúcar, né, o segundo maior produtor mundial de etanol, mas o que a gente vê é que, você usou a palavra aí, a gente fica pregando free trade, mas o mundo inteiro se fecha, principalmente nesse setor. Tem uma dificuldade enorme de comercializar nossos produtos em vários países do mundo que tem restrição. Qual a tua visão sobre política externa? E o que você vai fazer para, primeiro, inserir os produtos onde o Brasil tem vantagem comparativa nos acordos, Mercosul, Europa, etc., e como combater ou abrir os outros mercados também? Um projeto nacional de desenvolvimento só é viável se ele tiver duas pernas que o povo não discute muito. Nós não temos tradição de discutir, mas são essenciais. É um projeto de defesa, fica para outra hora a gente comentar, e um projeto de política externa. E o Brasil hoje está sem nenhuma das duas coisas. Nós somos, sob o ponto de vista de defesa, um protetorado norte-americano, e quem é protetorado de qualquer país não pode enfrentar com autonomia os interesses desse país contra nós. Nem aqui, nem na nossa vizinhança. Então, esse é um gravíssimo problema. O Brasil, por exemplo, eu vou falar aqui, eu sei que você é antipado de novo, minha mania é perder voto, mas ou a gente pensa um pouco, ou nós vamos entrar por águas muito turvas proximamente. O Brasil está assistindo calado, omisso, quando não tomando a posição errada, essa iminência de uma guerra civil na Venezuela. A Venezuela, no melhor momento, dava 5 bilhões de dólares de superávit na balança bilateral dela com o Brasil. 5 bilhões de dólares de superávit nosso contra eles. Portanto, do melhor interesse brasileiro seria mediar este conflito para restaurar a condição. Não é alisar o Maduro, mas também não é tomar parte de um conflito doméstico que hoje é muito mais vitaminado pela prepotência norte-americana do que qualquer outra coisa. Resultado, o Brasil abandona esse papel natural, empurrado por uma certa elite pela mistificação ideológica, abre mão de um parceiro bilateral que dava 5 bilhões de dólares bilateral com o Brasil, e aí, o que acontece? A China entrou lá, a Rússia está entrando pesadamente, e os norte-americanos estão convidando a Colômbia para entrar na OTAN, Organização Militar do Atlântico Norte. Isto é tudo o que não pode ser feito em matéria de política externa. Portanto, a política externa brasileira tem que se guiar por 2 blocos de princípios, na minha opinião. Primeiro, as velhas lições do Barão do Rio Branco. Não intervenção em assuntos domésticos, solução pacífica dos conflitos,
por uma ordem internacional assentada no multilateralismo e não na prepotência, na violência e na intervenção em assuntos domésticos dos outros. E a outra guia deve ser o Brasil buscar 3 valores, cada qual mais complexos, mas deveríamos condicionar nossa ação internacional, nossos alinhamentos, a 3 questões. Primeiro, um regime de preferências industriais. Então vamos ter clareza, o Brasil ano passado foi importador líquido de etanol, cavalheiros. Este país foi importador líquido de etanol no ano passado. Como é que pode se explicar uma coisa dessa? Ciro. Eu vou terminar. Não, não é para terminar, não. Regime de preferências comerciais industriais. A China, para nós, é um arranhão para eles. A gente forçar a mão e dizer, olha, China, nós vamos entrar aqui no complexo industrial tal, tal e tal e tal, e queremos, na guia da nossa relação, nós não queremos ser uma fazenda para vocês extraírem de nós commodities de baixo valor agregado. Vocês vão ter que nos dar isto, isto e isto. Segundo, transferências tecnológicas sensíveis. Eu fico feliz, porque eu advogo isso há muitos anos, e agora a Força Aérea Brasileira mostrou que é possível. A Força Aérea Brasileira com a Embraer fizemos um acordo com os suecos de transferência do pacote tecnológico sem reserva do caça Gripen. E não é porque o caça é um tesouro que vai ser produzido no Brasil para exportar como plataforma sueca para o mundo. Não é só por isso, mas é porque ali sai a microeletrônica para uso civil. Né? E termino. E um regime de financiamentos rebeldes às interdições do Fundo Monetário Internacional. Agora a Argentina, por exemplo, foi obrigada de joelhos pelo tal mercado que o Macri homenageou como quis, e o mercado tirou a carne, tirou o filé, tirou tudo. Agora, quando o Macri está no osso, o mercado resolveu tirar a alma dele. Ciro. Deixar ele sem roupa. Vou terminar, William. Não, ao contrário, é para te dar mais uma oportunidade. Não, termino. E aí o que é que faz? A Argentina não tem alternativa. Cai na mão do FMI, que determinou que a Argentina tem que sair de um déficit nominal de 5,7% do PIB por ano para 1,6% em 36 meses. A Argentina vai para a agonia de novo. E é isso que nós queremos para o nosso país? Ciro, última pergunta para você encerrar. Eu espero que seja breve, desculpe, nós estouramos nosso tempo. Então é o seguinte, faça pergunta simples e trivial. Bem simples. Com sim ou não. Simples, ótimo. Pergunta simples. Gostou do jogo do Brasil ontem? Não. Não, eu também não. A gente tem muita coisa que a gente concorda. Cedo demais. Aí. Vamos ver se a gente concorda nessa. Justamente com o PT, que é o partido que mais apoiou o desastre da Venezuela, você quer ser presidente? Não entendi nada. Vamos de novo. Justamente com forças políticas identificadas com o PT, o partido que apoiou um regime que levou a Venezuela ao desastre em que ela está hoje, você quer ser presidente? Não, eu quero ser presidente para defender os interesses do Brasil, de forma pragmática, inteligente, séria e respeitar nossos vizinhos. Não quero que o Brasil seja jamais guarda noturno dos interesses imperiais do mundo. Muito obrigado, Ciro. Assim.